Atenção, gente, coloca para mim aí, por gentileza, as imagens exclusivas, hein? Coloca para mim aí as imagens exclusivas. Esse caso é exclusivo aqui do nosso TN, para você que está nos acompanhando. Essa menininha que aparece aí na tela para você, esse corpinho que aparece aí, é o corpo da menininha cheio de hematomas e arranhões. É a irmã do Davi Lucas, o menino agredido e deixado morto no pronto atendimento lá de Cariacica, tá? Ela, o irmão foram deixados em casa com o padrasto, enquanto a mãe fazia uma viagem e, infelizmente, essa história terminou em uma tragédia. O pai das crianças disse que a mãe impediu que ele tivesse contato com os filhos. Agora, ele quer a guarda definitiva da menina. Ele quer a guarda... Rapaz, mas que dó ver essa imagem, tá? Que dó ver essa imagem do corpinho dessa criança toda marcada, né? Você vê ali as costinhas, veja só ali na imagem, as costinhas bastante roxas, né? Alguns arranhões e alguns machucados. Olha isso, gente, como é que alguém tem coragem de fazer um negócio desse com uma criança? Como é que alguém tem a coragem de agredir uma criança indefesa, uma criança que necessita de cuidados, que necessita de amor, de atenção, e um crápula, um vagabundo sem vergonha tem a coragem de fazer isso com uma criança? De um lado, o menininho que infelizmente morreu. Do outro, a irmãzinha dele que está com esses sinais de agressões pelo corpo. Ô, Suzy Faria, nossa delegada, olha, é de embrulhar o estômago, tá? É de embrulhar o estômago a gente ver essas imagens. É com você, por gentileza. Douglas, boa tarde para quem está nos assistindo também. Você falou tudo. Embrulha o estômago, dá um nó na cabeça, porque ninguém consegue entender como que uma mãe vai viajar e, ao invés de deixar a criança aos cuidados da avó, de um tio, de uma irmã, deixa com um companheiro que ela mal conhecia, porque o relacionamento era recente. Mas, enfim, são perguntas aí que, com certeza, todos nós fazemos, e mesmo que ela tente se justificar, a gente acaba não conseguindo acreditar, porque o crime foi muito grande. Nós tivemos aí uma entrevista exclusiva com o pai da criança, do Davi Lucas, que falou com a nossa reportagem, com a Manuela Machado, e deu alguns detalhes daquilo que ele ficou sabendo após toda essa tragédia. Ele disse, por exemplo, que a guarda provisória da criança, da menina, ele já está tentando agora a guarda definitiva dela, que a criança está muito traumatizada, muito arredia, nervosa, agressiva e que vai precisar de tratamento psicológico. Disse também que a menina ainda não sabe que o irmãozinho, que o Davi, morreu, e ele não sabe sequer como que vai passar essa informação para ele. E ontem nós acompanhamos também com exclusividade a ida da perícia até a casa. A Polícia Civil esteve lá, conseguiu algumas imagens internas da onde a mãe morava, que vai ajudar a esclarecer uma parte de tudo aquilo que aconteceu. Mas a Manuela Machado esteve com o pai ontem e vamos conhecer mais detalhes daquilo que ele falou, de tudo que ficou sabendo pós o fato, e que você vai se surpreender. Vamos acompanhar a reportagem de Manuela Machado. As marcas da violência estão nas costas e nos joelhos da pequena, que está com quase 2 anos de idade. Ela é a irmã caçula de Davi, que tinha 4 anos. A causa da morte do menino é investigada pela Polícia Civil. A menina chegou a ficar 1 dia internada no Hospital Infantil em Vitória. Rodrigo é o pai das crianças. Ele foi prestar depoimento na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente em Jucutuquara, Vitória. Ainda abalado com a morte do filho, Rodrigo conversou com a nossa equipe de reportagem. É muito difícil a perda de um filho, né? Ainda mais da forma cruel que foi feita. Né?
assim, eu estou indignado porque até agora não tem explicação de nada, não tem explicação da onde que ela foi, aonde que ela estava, que ela não me comunicou onde que estavam os meus filhos, entendeu? Então, assim, pelo menos eu deveria saber, deveria ter uma explicação de onde que ela iria para eu também pegar os meus filhos. O padrasto das crianças, Fábio dos Santos Silva, de 28 anos, foi preso. Ele é suspeito de matar Davi. Na tarde desta quinta-feira, peritos estiveram na casa onde Fábio e Thaís estavam morando com as crianças há 2 meses. Eles alugaram o apartamento que fica no 2º andar deste prédio, no bairro Santa Cecília, em Cariacica. Os peritos recolheram algumas roupas, objetos e fraldas que estavam no local. Tem muito sangue dentro do apartamento? Não, a gente não pode falar. Tá? Mas o exame vai ser feito agora, começar agora. A gente fez uma varredura inicialmente, né? Então agora a gente vai começar a usar os equipamentos. Policiais civis conversaram com outros moradores do prédio. A avó materna das crianças acompanhou o trabalho da perícia. Rodrigo disse que no próximo mês teria uma audiência com a ex-mulher Thaís para sugerir a guarda compartilhada dos filhos que os dois tiveram. Mas agora, com a morte de Davi e as agressões também sofridas pela caçula, ele já conseguiu a guarda provisória da menina e pretende recorrer para ter a guarda definitiva da filha. Pelo ocorrer dos fatos, que não era para ter acontecido isso, e eu já estou com a guarda provisória dela. Rodrigo disse que a menina está com um comportamento diferente. Ela está com receio de tomar banho, ela vai tomar banho, ela pensa que tem alguém afogando ela, tá muito agressiva, nervosa, tá puxando os cabelos demais. E assim, não é normal dela. Rodrigo falou ainda que pretende cuidar da caçula com um ingrediente fundamental: o amor. Muito amor daqui pra frente, pode ter certeza que não vai faltar. Se depender de mim, da minha esposa, não vai faltar amor e carinho. Olha, Douglas, o pai de Davi Lucas voltou hoje à delegacia e revela outros dados importantes, outros fatos importantes sobre toda essa tragédia que aconteceu dentro da família dele. Mas daqui a pouco eu trago esses trechos. Você que está assistindo a gente, não saia daí, porque são trechos que vão revelar situações preocupantes que essa criança já vinha passando. Então daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre esse assunto. Douglas. É verdade. Olha, hoje pela manhã nós conversávamos lá na nossa redação justamente sobre essas informações que o pai das crianças trouxe à tona nessa entrevista que a Suzy fez, né? Então daqui a pouquinho a gente vai trazer essa entrevista. São informações, são denúncias graves feitas pelo pai. Daqui a pouquinho nós vamos trazer essa entrevista aqui no nosso TN para você que está nos acompanhando e nos dando essa grande audiência neste exato momento, 12h17. Obrigado, hein, delegada? Obrigado à nossa Suzy atualizando essa história para a gente. E a gente volta trazendo a grande repercussão da morte do pequeno Davi. O pai voltou hoje à delegacia e trouxe novas informações sobre o caso. A nossa delegada Suzy Faria está acompanhando esse caso, vai trazer informações para a gente ao vivo agora no TN. Que o pai disse que está todo mundo mandando mensagens aqui pro nosso WhatsApp. O pessoal do YouTube está pavorosa lá, querendo saber o que o pai falou para você, Suzy, nessa entrevista, hein? Olha, o Douglas, o pai comentou, mas não foi comigo não. Ele disse o seguinte para o nosso colega, que há mais declarações, mais informações que ele vem recebendo depois de tudo isso que aconteceu. Ele descobriu, por exemplo, que enquanto estava casado com a mãe do Davi, esse padrasto dele, o Fábio, já frequentava a casa dele. Frequentava porque os vizinhos comentaram com ele que esse rapaz era visto há muito tempo indo para casa logo que o pai saía para trabalhar. Todo mundo achava que era um parente deles. Mas depois que deu a repercussão do caso, foram descobrir que, na verdade, o pai já vinha sendo traído aí pela mãe há muito tempo. A conduta da mãe nesse caso, deixando os filhos com uma pessoa que ela mal conhecia porque o relacionamento era recente,
também deixou todo mundo de cabelo em pé. Mas eu não vou anunciar muita coisa não, porque quem vai contar isso tudo pra gente é o próprio pai. Vamos acompanhar nessa exclusiva aí. Vou continuar até o fim, para que isso seja tudo esclarecido. Sei que eu indo até o fim não vai trazer a vida do meu filho de volta, que é um sentimento muito ruim, você perder um filho. Eu não estava conseguindo, né, nenhum tipo de visita, porque até mesmo eu estava bloqueado. Não tinha como eu ir até a casa dela, porque o tal suposto marido dela era traficante, né? Então, se fosse o caso, eu marcaria com ela em um outro lugar, para não ocorrer nenhum tipo de situação assim adversa ou algo do tipo, né? Via alguma coisa contra a minha vida, algo do tipo. Fica o questionamento por que ela não comunicou o pai, nem a avó materna. E deixou o filho com um traficante. Um traficante, não tem cabimento. Pois é, todas essas informações aí, relembrando do que o pai falou. Quando ele disse que foi bloqueado, é porque, Douglas, havia um combinado entre ele e a esposa. O combinado era o quê? Para não encontrar com o companheiro atual dela, ele preferia pegar os filhos, ver os filhos em outro local. Então ligava, combinava esse local, ia lá, pegava os filhos, pegava as crianças e ia passear com eles ou apenas via os meninos. E ela simplesmente de uma hora para outra bloqueou, impedindo o contato para que ele pudesse ter acesso aos filhos. E novamente ele questiona a esposa de por que não avisou a ele, a outra avó, para deixar as crianças com pessoas mais conhecidas do que com alguém que ela tinha acabado de começar um relacionamento. Todo mundo está questionando aí essa posição da mãe, né, que foi para Rondônia e deixou as crianças com alguém que ela pouco conhecia. É claro que a gente está tentando imagens também que podem mostrar como foi a conduta do padrasto, né, desse companheiro dela, logo que saiu com essas crianças para levar o menino até o hospital. Ele alegou que tinha deixado a criança de pouco mais de um ano, a menininha, na casa de um vizinho para poder socorrer o Davi Lucas. E essa criança foi encontrada por pessoas no meio da rua, assim, de madrugada. Então, tudo isso ainda está sendo objeto tanto de revolta, de apreensão, como também de curiosidade em saber a conduta dessas pessoas com crianças tão vulneráveis. Douglas. Um caso lamentável de grande repercussão que retrata aí, né, a morte desse garotinho lindo, o Davi Lucas, e a outra criancinha lá, a irmãzinha do Davi, que a gente tem as imagens ali do corpinho dela todo machucado, todo ferido, né? O que acontecia entre quatro paredes? O que é que acontecia dentro daquela casa onde nós mostramos ontem com exclusividade o trabalho da perícia? O que acontecia lá dentro que ninguém sabia? A mãe sabia? O padrasto realmente agredia essas crianças? A mãe, ela era agredida também? O que acontecia entre quatro paredes? Ninguém sabe ainda e parece que tem mais trechos da entrevista aí, né, Suzy? Tem, era isso que estava te chamando, Douglas. Vamos ouvir mais fatos que o pai revelou, que ele descobriu após, então, toda essa tragédia que abateu a família dele. Vamos acompanhar mais um trecho. A própria dona e a filha da dona da casa, né, tinha me dito, né, que haveria, né, e também presenciou alguns espancamentos, né, agressões contra os meus filhos, né, e nesse período todo, né, que a gente estava lá casado, eu ia trabalhar, ela levava esse tal suposto marido dela, né, se passando por parente dela, né, para dentro da minha casa sem eu saber. Pois é, esse é o problema, né, Douglas? Essa situação já vinha há muito tempo e, como o próprio pai falou, havia indícios também de que a própria mãe batia no pequeno Davi Lucas e também na criança mais nova, mas tudo é objeto de investigação e a gente vai, assim que souber de mais detalhes, levar e atualizar essa informação que causa tanta revolta, deixa a gente às vezes até sem palavras para demonstrar o sentimento. Douglas.
Não tem nem palavras realmente. Obrigado, viu, Suzy, pelas suas informações. Qualquer novidade, você volta a trazer informação pra gente, tá bom, minha amiga?